Lucas, capítulo 9, do versículo 10 ao 17. Os irmãos encontraram? Leiamos a palavra do nosso Deus e eu peço que você mantenha a sua Bíblia sempre aberta para consultas. A palavra do nosso Deus diz assim: Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. As multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despeça a multidão, para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Amém. Oremos. Ó Deus eterno e soberano, Criador de todas as coisas, Redentor nosso, nosso Pai, nosso Senhor, a Ti, ó Deus, clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua graça, porque sem ela não podemos absolutamente nada. Clamamos para que o Senhor nos dê o entendimento correto dessa passagem, e que dela possamos extrair os ensinos Teus, ó Deus, para as nossas vidas, para que possamos viver para a Tua glória, para que possamos cumprir as Tuas vontades, os Teus decretos, obedecendo e sendo fiéis, ó Deus, a Ti, o nosso único e perfeito provedor, do qual de Tuas mãos recebemos todas as coisas, desde o fôlego de vida, a graça, o sustento, o respirar, o levantar e o deitar todos os dias para o bem de Ti. Por isso nós Te louvamos, Te agradecemos e mais uma vez, sendo o nosso provedor, nós recorremos a Ti, ó Deus, para que o Senhor nos ensine a Tua palavra. Em nome de Jesus, usa-me como um fiel servo que vai distribuir esse alimento na mesa do Teu povo. Em nome de Jesus, me ajuda, Deus. Abre os ouvidos dos meus irmãos e a minha boca para falar as verdades do Teu reino. É assim que nós oramos. Te agradecemos desde já por tudo, porque o Senhor é bom. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem é Confiança, Serviço e Provisão. Essas 3 coisas devem andar juntas na vida do crente. Mas eu quero começar a mensagem te fazendo uma pergunta, para você ir refletindo durante a mensagem. O que satisfaz você? O que satisfaz a sua alma? O que satisfaz você? Essa é uma pergunta que nós devemos saber respondê-la muito bem para viver para a glória de Deus. Interessante como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é infinitamente rico, infinitamente precioso. Quanto mais a gente lê, quanto mais nós nos debruçamos, quanto mais nós buscamos as verdades do reino de Deus, daquilo que nos foi revelado através da sua palavra, que ele mesmo levantou homens para testificar essas coisas por escrito. Quanto mais nós mergulhamos nisso, mais e mais nós ficamos maravilhados com a beleza do que nos é revelado. Não é só falando das obras surpreendentes que o nosso Deus faz, mas também como ele conduz a história com todo o seu domínio absoluto, desde o princípio de tudo, sem nada fugir ao seu controle.
mantendo uma unidade perfeita em cada um desses atos, desde o Gênesis até o fim, tudo apontando para o Senhor Jesus Cristo. É incrível isso. Um grande exemplo dessa perfeição, dessa maravilha que reflete a glória de Deus, a sua sabedoria infinita e o seu propósito eterno quando escreveu os rumos da história. Ela também é revelada, nós conseguimos encontrar na palavra de Deus, quando ela anuncia Jesus por meio de tipos e sombras. Isto é, Deus levantou homens no passado ou situações que tipificavam, que simbolizavam, para ensinando ao povo aquilo que Jesus vinha cumprir perfeitamente. O que nós chamamos de a plenitude dos tempos, quando o Filho de Deus vem ao mundo. Ele já tipificava desde o passado. E um grande exemplo, são muitos, mas um grande exemplo desse tipo de Cristo, ou seja, alguém que veio como um precursor simbolizando aquilo que Jesus ia fazer de forma perfeita e plena no futuro, foi Moisés, que foi chamado para ser, nós sabemos, o libertador do povo de Deus, que tinha sido escravizado pelos egípcios. Os hebreus foram escravos por mais de 400 anos. E Moisés, ele foi o que nós chamamos de um tipo de Cristo, porque ele apontava para aquele que de fato viria. Apontava para o libertador da maior escravidão que existe, que é a escravidão do pecado. A escravidão que não tem algemas visíveis, mas que ele prende, ele mata, ele condena para sempre. Cristo é o verdadeiro libertador. Agora, existem muitas outras semelhanças entre Moisés e o Senhor Jesus Cristo, no qual Moisés tipificava, apontava para aquele que é perfeito, era uma sombra da verdadeira imagem de Cristo. Nós chamamos esse simbolismo da vida de Moisés, apontando para Cristo, de o êxodo nos evangelhos. Nós conseguimos enxergar o êxodo nos evangelhos. E sabemos que Moisés, ele escapou da morte por causa de um decreto de Faraó. O Faraó pensou, olha, o povo hebreu está crescendo muito. Se a gente não der jeito nisso, logo eles vão tomar o Egito. E aí Faraó faz um decreto para matar todas as crianças, os bebezinhos. A Escritura diz que Moisés, ele foi ocultado, escondido quando nasceu, porque a criança era formosa, porque o povo temia Deus, eram servos de Deus. Nós sabemos também, quando Herodes, o grande, recebeu a visita dos magos, eles diziam, nós viemos adorar o Messias. E Herodes mandou fazer uma matança em Israel de todas as crianças de 2 anos para baixo. O Senhor Jesus também escapou dessa matança. Ele não escapou de qualquer jeito. Ele fugiu para o Egito. É o que os evangelhos nos dizem. De lá ele retorna quando Herodes já não estava mais no poder. Quando Herodes já não estava mais vivo. Cumprindo-se a Escritura dizendo que do Egito eu chamei o meu servo. Se Moisés conduziu o povo pelo Mar Vermelho a pé enxuto para libertá-los da escravidão dos egípcios, nós somos conduzidos por Cristo, pelo Cristo que anda sobre as águas, pelo Cristo que nos batiza, simbolizando a nossa saída da escravidão do pecado. Esse momento de transição. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreve assim, ora irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Quando ele fala dos nossos pais, ele está falando lá do povo do passado mesmo. E todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem, que seguiu o povo, como no mar. E que coisa incrível, os próprios apóstolos enxergavam Cristo no Êxodo. E Moisés como alguém que apontava para o verdadeiro Messias, para o verdadeiro libertador, o Senhor Jesus. Quando Moisés apresenta a lei ao povo lá no Monte Sinai, ele também estava prefigurando Cristo, onde o monte fumegava, e todos temiam a glória de Deus.
O mesmo Senhor Jesus Cristo, que no monte, no seu sermão mais conhecido, o Sermão do Monte, ele interpretou a lei corretamente, coisa que os judeus eram incapazes de fazer. Meus irmãos, são inúmeras as referências entre Moisés e Cristo, sendo Cristo o libertador do verdadeiro êxodo, da verdadeira libertação que é contra a escravidão do pecado. Tudo perfeitamente escrito e determinado pelas obras do Deus que tudo sabe e tudo pode. E a passagem que nós vamos analisar hoje traz mais um exemplo do êxodo nos evangelhos. Ela está repleta do poder de Deus, do seu amor, da sua graça para conosco. Esse relato do nosso texto dessa manhã, ele é tão importante, ele é tão sublime, ele é tão incrível, é tão glorioso que foi feito, que além da ressurreição de Cristo, esse é o único milagre que está escrito nos 4 evangelhos, que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram. Eu quero convidar você a já mergulhar na Escritura e ver o que Lucas escreve nos versículos 10 e 11. Ele diz assim: ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. As multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-os, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Que coisa interessante. Nós vimos na semana passada o retorno dos apóstolos, quando eles foram comissionados, eles receberam aquela comissão. O Senhor Jesus os revestiu de autoridade para curar, para libertar o povo das opressões diabólicas. E agora eles voltam. Eles saíram de cidade em cidade, e agora eles voltam após pregar a chegada do reino de Deus para muitos povos. Então você deve lembrar que, mais do que nunca, a fama de Jesus estava se espalhando, a ponto de chegar até os ouvidos de Herodes. Não foi o mesmo Herodes que mandou fazer a matança, agora Herodes o tetrarca. E esse Herodes procurava vê-lo. Esse foi o Herodes que matou João Batista. Então Lucas relata que as multidões o seguiram. Por quê? Porque eles queriam ouvir as riquezas do reino de Deus, mas eles queriam ser abençoados, curados, libertados. A fama de Jesus já se espalhava bastante. Então Lucas relata que essa multidão seguia Jesus para poder receber a bênção de Deus. Aí você pensa, como assim? Do nada uma multidão seguindo a Jesus? Alguém pode tentar questionar isso, né? Naqueles tempos, como uma multidão seguia Jesus? Só que é muito interessante que João, narrando o mesmo fato, o mesmo milagre, ele traz um detalhe importante para nós, para que a nossa compreensão ela fique mais ampla do que está acontecendo. E nos dá uma excelente justificativa do porquê tinha uma multidão ali reunida, atrás de Cristo. João, capítulo 6, versículo 4, ele escreve, ao narrar esse mesmo texto: ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. É isso que João escreve. Então o que acontecia aqui era que multidões de pessoas, por ordem da lei mosaica, tinham que se deslocar de suas cidades em direção a Jerusalém, em direção ao templo, para o grande dia do sacrifício da Páscoa. Inclusive, esse foi o motivo pelo qual Moisés tirou o povo do Egito, para que eles fossem ao deserto sacrificar ao Senhor um cordeiro. E aquelas pessoas de toda a nação de Israel, que temiam a Deus, que adoravam ao Senhor verdadeiramente, tinham que cumprir anualmente essa ordem de ir para o lugar determinado pelo Senhor para fazer o sacrifício. Onde é que está escrito isso? Deuteronômio, capítulo 16, versículo 2. Está escrito: sacrifiquem como oferta de Páscoa ao Senhor, seu Deus, um animal do rebanho ou do gado, no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. E nós sabemos que na antiga aliança era o templo, onde ficava a arca da aliança, onde tinha o santo dos santos, onde os sacerdotes assistiam dia e noite ao povo.
Ou seja, tinha uma multidão indo para Jerusalém por causa da Páscoa. Então você começa a pensar, pessoas peregrinando por dias, a mensagem dos discípulos fazendo grandes feitos e sinais pelas aldeias. Agora eles se retraem um pouquinho, que Jesus chama, venham descansar um pouco, é necessário que vocês descansem, que vocês achem descanso em mim. E aquelas multidões que já estavam indo sacrificar na Páscoa, tendo ouvido essa mensagem de que um grande profeta tinha se levantado, que grandes sinais estavam sendo feitos em Israel, o que é que eles pensam? Vamos atrás dele, a gente já está no caminho mesmo, vamos atrás dele para receber essa bênção de Deus, para enxergar isso. Então está bem nítido o motivo de ter uma multidão seguindo a Jesus enquanto eles estavam indo para Jerusalém. E mesmo tendo se retirado com os discípulos para um descanso, para cuidar deles, o texto diz que o povo, a multidão, encontrou eles. É interessante que o relato de Marcos, no capítulo 6, versículo 31 dessa passagem, escreve. Marcos diz bem assim: e ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Olha como tinha sido o trabalho cansativo de todos eles. Nem para comer eles tinham tempo. Por isso que Jesus disse, venham agora, que agora é minha vez de cuidar de vocês. Mas o povo encontrou eles. Então, independente do tamanho do labor, do serviço ministerial que os apóstolos, que o Senhor Jesus estava realizando, o mestre não rejeitou nenhum daquela multidão que vieram atrás dele. Mesmo estando cansados, eles continuaram servindo ao Senhor com alegria. Lucas escreve assim, acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Então o Senhor acolheu aquelas pessoas, mesmo depois de tanto tempo de labor, de caminhadas, de acolhimento de outras pessoas. Isso nos ensina muita coisa, meus irmãos, sobre a bondade de Deus. Nos ensina que a sua graça ela não está limitada. Que a sua rica fonte de bênçãos, que procede dele mesmo, não seca quando alguns são abençoados. As bênçãos de Deus não são limitadas para alguns, mas ele recebe todos quantos verdadeiramente o procurarem e buscarem o seu favor. Isso é uma grande verdade que a gente jamais deve esquecer. A sua graça ali se revelava em 2 níveis para aquelas pessoas. E ela se revela nos mesmos 2 níveis para nós hoje. Primeiro, ele cuidava das necessidades imediatas. Aquelas pessoas que estavam doentes, necessitadas, ele curava, como ele nos cura hoje em várias áreas da nossa vida. Ele tratava das necessidades imediatas, depois ele cuidava, no segundo nível, das necessidades eternas daquelas pessoas. Ou seja, ele apresentava o reino de Deus. É o que o relato de Lucas nos diz. Ele lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria quem tinha necessidade de cura. Ele fazia as 2 coisas. Mas e nós? E nós que já fomos curados? E nós que já fomos resgatados? Como é que a gente deve proceder de agora em diante? Essa é uma pergunta que você deve se fazer. Como eu devo proceder agora no sentido do serviço para com o Senhor? Então, em primeiro lugar, eu quero destacar que o Senhor Jesus dá uma ordem aos mordomos. Isso é uma doutrina incrível da Escritura, a doutrina da mordomia. Às vezes aqui no Nordeste, ou pelo menos na minha terra, as pessoas falam, fulano é cheio de mordomia, né? Como quem é alguém folgado. Mas mordomia é que você é um servo e que você deve servir os outros. O versículo 12 do texto diz assim, mas o dia estava chegando ao fim, então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram, despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Eu gostaria que você imaginasse a cena acontecendo. Aquela multidão inteira, o texto nos diz que são 5.000 pessoas, apertando o Senhor Jesus, os discípulos querendo ser abençoados, ouvindo ao mesmo tempo a palavra de Deus, sendo curados, sendo libertos. E vai chegando mais gente, e as pessoas vão se revezando.
num lugar, isso tudo num lugar afastado, num deserto, que eles tinham ido ficar mais reclusos para descansar no Senhor. E aquela labuta o dia inteiro, realizando milagres, sinais. Eu imagino que deve ter sido um dia assim, bem cheio, cansativo. Longe do conforto, longe do descanso. Os discípulos, de alguma forma, deviam estar ajudando a Cristo, fazendo alguma espécie de triagem para levar ao Senhor os que estavam mais necessitados, ou talvez eles mesmos realizando alguns sinais, porque o Senhor já tinha concedido a eles autoridade para isso. Eles já tinham sido capacitados momentos antes. Pense aí, horas e mais horas de labor. Depois de uma missão que eles já tinham andado pelas aldeias, recebendo a multidão como verdadeiros médicos do Senhor. Então a tarde começa a cair, o sol começa a se pôr, e os discípulos começam a se preocupar. E agora? O povo não está indo embora, o povo está aqui ainda ouvindo. Parece que vai surgindo mais doente para ser curado. O povo está aqui ainda. E esse povo vai precisar comer. Como é que vai ser? Então eles fazem o que sempre faziam. Eles vão até Jesus, recorrer ao mestre, mas às vezes eles vão recorrer ao mestre com uma dica, dizendo assim: Jesus, faça isso. Como se o Senhor não soubesse exatamente o que fazer. Eles chegam lá para Jesus e dizem: Senhor, agora é hora do Senhor dispensar esse povo, para que finalmente eles possam ir em algum lugar procurar comida, porque a hora já chegou, e aí quando a fome apertar, a gente não vai ter o que fazer. Engraçado, né? Porque eles tinham visto Jesus já fazer muitas coisas. Isso era para ser o mínimo dos problemas. No entanto, ao ouvir isso, o Senhor Jesus ele dá uma ordem inusitada para aqueles discípulos. E não é à toa que Jesus faz isso. Ele faz isso para provocá-los, porque ele tinha uma coisa para ensinar aos discípulos. Para nós também, tá? Esse ensinamento é para nós também hoje. A gente age do mesmo jeito que os apóstolos. Versículo 13 está escrito assim: Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Jesus disse assim: deem vocês de comer a eles. Eu fico pensando o que se passou na cabeça deles. Uma vez que você tem um Pedro que falava coisas absurdas de vez em quando, eu fico pensando que na cabeça, talvez eles não tenham tido coragem de dizer, mas na cabeça de um ou de outro deve ter passado: o senhor tá louco? O cansaço tá lhe fazendo delirar. Como é que a gente vai alimentar essa multidão? Os discípulos responderam. Eles foram mais, como é que eu posso dizer, mais respeitosos. Talvez tivessem pensado isso. Não temos mais que 5 pães e 2 peixes. A não ser que nós mesmos vamos até uma cidade e compremos comida para todo esse povo. Eles até pensaram em uma solução lógica para dar sentido naquela ordem de Cristo. A solução mais lógica é o seguinte: a gente sai daqui e vai para uma cidade comprar comida. Bem, se a gente de alguma forma conseguir até algum lugar para fazer isso, ótimo. Mas daí, na verdade, surgem muito mais problemas do que soluções. Teríamos que ter muito dinheiro para isso. O evangelista João narra que Filipe, que era daquela região de Betsaida, por sinal, disse que nem mesmo 200 denários seria suficiente para alimentar esse povo. Está na narrativa de João, no capítulo 6, dessa mesma passagem. Nem mesmo 200 denários. Só para você ter uma noção, 200 denários são 200 dias de trabalho de um trabalhador. 200 diárias. Equivalente aí, talvez uns 8 meses de salário. Nem isso bastaria para alimentar 5.000 pessoas. E sabe o que é legal? É que esse não era o maior dos problemas. Ainda que a gente tivesse 200, ainda que a gente tivesse 1.000 denários, em que lugar, nesta era, nesse lugar inóspito, a gente vai arrumar uma mercearia, uma padaria, um mercado com comida para 5.000 pessoas a pronta entrega, prontinhas? Aí Lucas escreve: porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Só para lhe situar,
Não era costume das pessoas em contagens naquela época contar mulheres e crianças. Eles contavam literalmente só os homens. Então essa cifra de 5.000 homens poderia ir talvez para 7, 8.000 pessoas. Se contássemos com as esposas, com os filhos, que normalmente não eram um só. O Senhor, meus irmãos, estava prestes a ensinar uma grande lição para eles. Eles estavam pensando agora, como é que o Senhor dá uma ordem impossível para a gente? Só que talvez você deva se lembrar que até poucos instantes antes de eles serem comissionados, para eles era impossível curar também. Para eles também era impossível expulsar demônios. Para eles era impossível muitas coisas que eles já tinham feito e tinham visto o Senhor fazer. O Senhor estava ensinando uma grande lição para eles e está ensinando para mim e para você também. Preste atenção, a lição é essa. Você, eu, nós não fomos chamados para sermos os provedores das bênçãos. Nós somos chamados para a administração fiel das bênçãos. Você não foi chamado para criar, para fazer. Isso quem faz a bênção é o Senhor. Você foi chamado para ser o mordomo que administra as bênçãos de Deus, que entrega, que separa para o povo. Você foi chamado para servir, para entregar nas mãos das pessoas aquilo que o Senhor nos deu. Paulo está escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 1 e 2, ele diz assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Em alguns textos, algumas traduções disse despenseiro, que era a pessoa que trabalhava na dispensa. Ou no texto original, economos, daí que vem a palavra economia. Aquele que administra corretamente as coisas. Nós somos chamados para sermos esses encarregados das coisas de Deus. Em outras palavras, nós somos chamados para servir as mesas, para entregar o alimento aos outros. Então aqui se encontram, meus irmãos, os 3 tópicos que compõem o título dessa mensagem: confiança, serviço e provisão. A gente deve confiar no Senhor sempre quando Ele nos dá uma ordem, porque é Ele quem nos capacita. A gente já viu semana passada. Nós devemos servir, isso é diaconia, serviço com fidelidade. Apesar da diaconia ser um ofício para pessoas separadas para esse cargo, a diaconia, quanto prerrogativa do povo de Deus, é para toda a igreja. Todos devem servir, sabendo que quem provê tudo é o Senhor. Só podemos servir a Deus com fidelidade se a gente confiar nele. Mesmo quando as circunstâncias, quando as expectativas da nossa visão, da nossa mente ao nosso redor digam o contrário, porque ele é o perfeito provedor. Os discípulos eles já tinham experimentado essa provisão na capacitação. Eles já tinham visto isso, que o Senhor estava com eles quando eles estavam realizando aquela grande comissão. Mas agora eles deviam perceber que Jesus é o alimento permanente. Eles deviam perceber que é de Cristo que procede todo o sustento, toda a força. Então, em segundo lugar, temos que Jesus, o Cristo, é o nosso provedor no deserto. O texto continua dizendo assim: então Jesus disse aos seus discípulos, façam com que se assentem em grupos de 50. Primeiro ele disse, vocês deem de comer. Eles pensam, a gente não pode fazer isso. Aí Jesus dá outra ordem, que era mais fácil eles entenderem, e essa ordem eles podiam claramente realizar. Jesus diz assim, façam com que eles se sentem, isso vocês conseguem fazer, em grupos de 50. Versículo 15 diz, eles atenderam, fazendo com que todos se sentassem. Essa ordem de Jesus também nos dá um ensino interessante sobre como deve ser o nosso agir diante das coisas de Deus. Sobre como nós devemos servir ao Senhor. O nosso trabalho no Senhor deve ser cuidadoso
e deve ser organizado. A gente deve se preparar corretamente para servir ao Senhor. Aqui também está o motivo de termos uma contagem aí, do texto nos dizer, em unanimidade nos evangelhos, que tinham aproximadamente 5.000 homens ali. O fato deles terem sido sentados de 50 em 50, em grupos de 50 pessoas, faz com que essa contagem fosse bem facilitada. Ou seja, tinham pelo menos 100 grupos de 50 homens para ter 5.000 pessoas. E aí vem o grande milagre. E ao mesmo tempo muito simples. Você não vê o Senhor fazendo nenhuma encenação. Você não vê o Senhor fazendo nenhuma firula, como alguns fazem por aí, rodopiando, caindo, fingindo que está tonto. Nenhuma palhaçada acontece aqui. O que acontece aqui é o Senhor usando o seu poder soberano, divino, para alimentar a multidão, coisa que ele continua fazendo hoje, constantemente. E Jesus, versículo 16, pegando 5 pães e os 2 peixes que alguém tinha, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. Eles iam distribuindo, só tinha 5 pães e 2 peixes, mas o pão não acabava, o peixe não acabava, e versículo 17 diz, todos comeram. E não foi só isso. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, foram recolhidos 12 cestos. Meus irmãos, esses versículos eles contêm tantas verdades para nós, tão preciosas, tanto ímpios como crentes já ouviram falar desse milagre. Mas é fundamental que nós tenhamos uma compreensão correta desses fatos. Uma compreensão verdadeira, que nos ensina muito sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns pecadores, eles até tentam deturpar a preciosidade desse ato, inventando teorias absurdas sobre esse grande feito de Cristo. Alguns dizem, não, é porque ali, quando o Senhor Jesus ensinou a repartir, cada um foi tirando o seu pedacinho da bolsa e descobriram que tinha muito, que se as pessoas souberem repartir, todo mundo come bem. Isso é uma grande mentira. O texto deixa bem claro que uma pessoa tinha 5 pães e 2 peixinhos, era o que tinha. Outros dizem, não, ali porque o Senhor quebrantou o coração de pessoas ricas que tinham ali e eles conseguiram comprar alimentos para todo mundo. Isso era impossível acontecer. Isso não passa de blasfêmia tentar diminuir o tamanho do ato de Cristo. Detalhe, essa é a primeira multiplicação de pães e peixes, que é narrada nos 4 evangelhos. Mas o Senhor fez esse sinal 2 vezes. Marcos e Mateus relatam uma segunda multiplicação de pães e peixes. O que Jesus fez, o que Jesus, diante de todos os homens, fez ali, o apresenta como verdadeiramente Ele é. Ele é o Deus Criador. E sendo Deus Criador, Ele chama à existência as coisas apenas com a sua ordem, com a sua palavra. Mas o que nos impressiona nesse texto não é somente quem Ele é, o Deus Criador que pode todas as coisas, mas também como Ele o fez e o que Ele nos ensina com seu feito. Primeiro, o texto nos diz que o Senhor ergueu os olhos para o céu e os abençoou, fazendo uma clara referência à ação de graças, à gratidão, mas também uma clara referência ao que Ele faria no futuro. Porque essas são as mesmas palavras usadas para quando o Senhor vai instituir a Santa Ceia. Ele abençoa e reparte entre os discípulos, trazendo agora um significado novo. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Ali, ainda, era uma coisa que encontraria a sua realidade plena mais na frente. Ele repartiu e deu aos discípulos. É interessante isso. Porque aquilo que só Ele pode fazer, só Ele faz. Mas aquilo que os discípulos podem fazer, Ele entrega para os discípulos fazerem. Só Ele podia repartir e multiplicar. Mas entregar, os seus discípulos podiam fazer. Então Ele reparte e entrega para que seus discípulos distribuam. Isso nos ensina que quem provê a mesa é o Senhor.
Mas que quem administra, quem entrega as bênçãos de Deus, somos nós. Você e eu somos chamados para servir a Deus, para apresentá-lo como Salvador, como grande provedor. E não há bênção maior do que essa, de você mostrar Cristo para as pessoas e elas serem saciadas pela sua graça. Essa é a maior das bênçãos. Não é você que sacia, é Cristo que sacia, mas é você que é chamado para ser um arauto do Evangelho do Reino de Deus. Terceira coisa interessante que nós analisamos é essa ordem que o Senhor dá. É uma ordem para que nós sirvamos uns aos outros. E esse serviço só pode ser feito se confiarmos no Senhor que Ele provê. E se fizermos isso com um verdadeiro amor, como manda a sua lei, como manda o seu ensino. O Senhor é o provedor. E quando o Senhor é o provedor, o texto nos diz que todos ficam fartos. O texto nos diz que todos ficaram satisfeitos. E o texto nos diz mais, eles não só ficaram satisfeitos, mas que o nosso Deus, Ele é o Deus da abundância. Porque dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Muito mais do que o que se tinha originalmente. Abundância, meus irmãos, não é desperdício. Observe que o Senhor Jesus disse, recolham as sobras. Eles recolheram 12 cestos. O texto nos diz que eles desprezaram, porque alguém depois iria se alimentar daquilo. Aquilo ficaria para as pessoas ainda continuarem se alimentando na sua peregrinação até Jerusalém. O que nós aprendemos com essas verdades? Irmãos, cada verdade que nos é revelada nessa passagem deve nos levar a um quebrantamento, a um coração contrito diante de Deus. Do Deus que pode todas as coisas. A um quebrantamento e ao mesmo tempo uma confiança de que Ele é todo-poderoso. Quando nos deparamos com uma passagem dessas que revela o seu amor infinito, a sua misericórdia, o seu cuidado, Ele não dispensa o povo, mas Ele diz, não, nós vamos alimentar o povo. A gente não pode ter outro sentimento diante dessa passagem, senão de que podemos, ou melhor, de que nós devemos confiar nele em toda e qualquer circunstância. As circunstâncias ao redor não eram nada para Cristo. Não lhe impediram de fazer o que ele queria fazer e o que ele podia fazer. A circunstância me impede, te impede de fazer coisas, mas ao Senhor não. E se Ele é o nosso provedor, nós devemos confiar, mesmo que tudo diga não. Então nos é dado o grande privilégio de servi-lo. Só que, ao mesmo tempo que nós somos servos de Deus, nós também somos alimentados por Ele. Ao mesmo tempo que nós distribuímos a mesa do Senhor pregando o Evangelho, nós também somos alimentados pela verdade. Você se lembra que eu comecei falando que aqui está o êxodo nos Evangelhos? Essa é outra dessas passagens que revela essa grande verdade. Aqui está mais uma passagem que revela que Jesus é o Messias prometido, muito superior a Moisés, que era apenas um tipo de Cristo, uma sombra da verdadeira realidade que Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 6, onde é relatada essa passagem, aquela multidão, no dia seguinte, tem um interlúdio, né? Jesus anda sobre as águas e atravessa o mar, e no dia seguinte, aquela multidão, eles procuram Jesus. E o texto nos ensina, principalmente o Evangelho de João, que relata esse discurso, que aquelas pessoas que tinham sido alimentadas, elas queriam proclamar Jesus o rei de Israel. É óbvio que elas queriam proclamar Jesus o rei de Israel. Elas estavam sendo curadas, alimentadas, saciadas fisicamente. Mas não se enganem, meus irmãos. Eles queriam isso apenas para satisfazer o seu corpo físico. Eles não queriam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Deus. Eles queriam Jesus apenas como alguém que
entregavam alimento físico. Portanto, para encerrar, eu quero convidar você para a gente ler essa passagem, está lá em João capítulo 6, eu convido você a abrir sua Bíblia, João capítulo 6. Não vamos ler o texto inteiro porque é enorme esse diálogo, mas é muito rico também. A partir do versículo 22, João capítulo 6, versículo 22, diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. De fato, Jesus foi andando sobre as águas. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Veja que eles continuaram fazendo isso, procurando Jesus. Devia ter muitos barcos, porque eram multidões peregrinando para Jerusalém. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou até aqui? Jesus respondeu: Em verdade, olha o jeito típico do Senhor Jesus agir, não respondendo o que as pessoas perguntam, mas trazendo as verdades que elas precisam ouvir. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês querem alguém que alimente, vocês querem um Bolsa Família ambulante para vocês. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, qual a comida que permanece? Quem é que entrega essa comida que não se estraga, que não perece, mas que fica para sempre? É Jesus, ungido de Deus. Então eles se perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Esse é o motivo do Senhor ter feito aqueles sinais. Era para testificar que o reino de Deus chegou e que ele é o provedor dessa aliança superior, a aliança de graça. E eles deviam crer, tão somente crer pela fé. Então eles disseram: olha que coisa interessante, essa pergunta deles: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Eles tinham acabado de ver Jesus multiplicar pães e peixes para 5.000 homens. Olha o que é a cegueira espiritual. Olha o que é a loucura que o pecado causa na mente do homem. Qual sinal o Senhor faz para isso, então? Eles ainda vão dar um exemplo relacionado a isso. Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E aí vem o êxodo nos evangelhos. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. É o mesmo que a mulher samaritana fala, quando Jesus oferece águas vivas para ela. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus está dizendo: se Moisés anunciou, e não foi Moisés que entregou o maná para vocês, foi Deus, o maná que alimentava os seus pais no deserto. Nesse deserto, eu estou sendo entregue para vocês. Eu sou o maná eterno de Deus. Eu sou o maná que aquele que come, que me experimenta, fica saciado para sempre. E eu posso saciar, de fato, os anseios do coração. Eu posso pagar a sua dívida diante de Deus. E Jesus continua com uma grande exortação. E que todos ouçam. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Vocês estão vendo, mas não creem. Como se vocês estivessem com vendas nos olhos. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu.
que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Senhor Jesus, meus irmãos, é o nosso maná. Ele é aquele que desceu de uma vez por todas e nos alimenta de uma vez por todas e satisfaz a justiça de Deus de uma vez por todas e nos ama até o fim de uma vez por todas com amor infinito. Ele, de fato, é o grande pão que desce no céu. E aí eu volto para a pergunta que eu comecei fazendo a todos. O que satisfaz você? Será a promessa de comer picanha todo dia? O que é que satisfaz a sua vida? Tudo nesta vida passará. Sejam as alegrias, as tristezas, a saúde, os sabores, tudo se esvai. Logo mais nós almoçaremos e depois a gente vai precisar jantar, lanchar, jantar, comer de novo, porque esses alimentos perecíveis, eles não subsistem para sempre. E a maioria das pessoas, elas dedicam a sua vida somente a isso, a coisas perecíveis. Você deve estar ciente de que somente em Cristo temos verdadeira comida. Ele diz, minha carne é verdadeira comida. Somente em Cristo temos verdadeira bebida, porque ele diz, e o meu sangue é verdadeira bebida. E nele, somente nele, estaremos plenamente servidos para sempre. E nele, nós podemos servir aos outros, apresentando Cristo que entregou seu corpo, a sua carne, e que derramou seu sangue na cruz, em nosso lugar. Pois ele se entregou de uma vez por todas, como um verdadeiro cordeiro pascal. Não aquele que Moisés ia sacrificar no deserto, mas aquele que foi entregue em nosso favor para pagar a nossa dívida na cruz, para nos salvar para sempre, para nos satisfazer para sempre. Se a sua satisfação não estiver nele, eu sinto muito, mas nada nesse mundo vai te satisfazer. Pois quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Experimente dele e veja que ele é bom. Amém. Vamos louvar ao Senhor, encerrar com oração e amém tríplice.